Você, doutor Sérgio, se eu estiver me ouvindo, coloca no 4G, tá bom? Porque eu acho que fica melhor. Vamos ver se dá certo aqui agora. Eu Isso! voltei. Isso aí. Um dia a gente vai ter uma internet nesse país, assim Ah, que. eu sou horrível nesse negócio de internet também, Edson. Eu falei pra você, né, cara? Eu sou da, da, do old school. Naquele tempo que a gente ia na Ibireme ali, a biblioteca da Escola Paulista de Medicina, chegava às 7 horas da manhã, pegava um monte de papelzinho dos livros que a gente queria, papelzinho subia, o livro descia. Eu preferia, embora quando fechava o Ibireme, aí 10 para 6 da tarde. Hoje a gente tem a tecnologia, eu não sou muito integrado ao mundo da internet, sou muito ruim, né? Mas a gente vai se adequando aí. É desse. Então, dando continuidade, né, no meu ramo aí, dentro da traumatologia, da ortopedia, da medicina do esporte, na prevenção e na reabilitação musculoesquelética e desportiva, né? E abrangendo essa parte das terapias biológicas, seja através da terapia ortomolecular, que eu não falo que sou especialista, eu estudo desde 1997, né? E você falou muito bem, né? Diz que a gente se encontrou no ano passado, né? Ano E foi passado? maravilhoso porque fizemos aquela reciclagem no mundo da terapia nutricional parenteral. E eu tive o Sim. prazer de encontrar essa bênção do Dr. Edson e o Dr. Davi, que Dr. Azai, que eu não preciso falar, porque são pessoas que eu me apaixonei logo de cara. Né? E eu falo para todo mundo como me apaixonei e tenho um respeito muito grande pela doutora Milena Castellani. Né? Eu acho que o mal de todos os discípulos, Edson, é esquecer o valor das suas origens, né? Esquecer da Sim. onde você veio, de como começou a fluidificar dentro já de uma mente que sempre foi curiosa, né? A respeito de não o que faz e o que gera um aparelho da eletrotermofototerapia, ou o que gera o oxigênio ozônio, ou o que gera a energia Tesla. Eu quero saber o que tem dentro, o que isso vai proporcionar no meu campo biofísico. Porque tudo começa no campo da biofísica, né? E, eu já tinha um certo conhecimento desde 1997, Edson, com a ortomolecular, né? 2009, você sabe muito bem aí, quando eu fui diagnosticado com linfoma não Hodgkins, no dia 26 de março de 2009, eu tinha 35 anos, e aí onde já começou eu a ficar mais curioso pelas terapias, dessa vez bio-oxidativas, ou seja, já tinha um contato com a terapia antioxidante, maravilhosa, amo de paixão, né? E conheci em 2009, no Instituto Aterroche da França, a maravilhosa técnica do Dr. Farr, que foi e é a terapia através de sistema endovenoso, circuito fechado, dessa terapia maravilhosa, que foi um dos pontos que com certeza salvou minha vida, que foi a terapia biostativa através de peróxido de hidrogênio intravenoso. Então, tem muita gente que não conhece essa terapia maravilhosa do Dr. Farr, que na verdade ela vem sendo estudada há mais de 2 séculos, e você sabe disso muito bem, né? Sendo curiosamente vetada em 1992 pela a parte federal dos Estados Unidos, né, que é a FDA, que é a mesma coisa da nossa Anvisa aqui do Brasil, sem nenhum tipo de explicação. 95 foi considerada como uma terapia coadjuvante maravilhosa. Eu digo coadjuvante, Edes, porque nenhuma terapia vai funcionar sozinha e de forma isolada. Verdade. Mas nós temos aí hoje o MSM, que é considerado uma panaceia, ou o DMSO, que é considerado uma panaceia. É o quê? É o que eu falo para todo mundo, né, Deus? Como que eu vou trabalhar num sistema que é compatível com tudo que acontece no universo, que é a dualidade? Ou seja, tudo que vai para a esquerda vai para a direita. Lembra que a gente conversou muito sobre isso à tarde? Muito, Né? muito. Tudo Isso que mesmo. sobe desce, tudo que desce sobe. Então, veja bem, nós temos a dualidade, gente. Então, presta atenção. Para os mecanismos que causam a hormese, ou seja, uma adaptação maravilhosa que o nosso sistema tem. Nós temos que ter
o sistema antioxidante ótimo, e aí vamos falar do superóxido dismutase, vamos falar da catalase, vamos falar da glutationa reductase, vamos falar lá na pentose de fosfato, como a glutationa é formada, como acontecem os mecanismos de estresse oxidativo, que muito se especula sobre estresse oxidativo, e a gente discutiu isso de uma forma maravilhosa. Dr. Davi, um gênio, puta, eu sou mó fã desse estudioso, de um médico que coloca mesmo a cara à tapa, né? E eu que eu falo para todo mundo, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Porque tudo de forma extremamente voltada e individualizada para o indivíduo, dependendo da sua clínica a qual ele se apresenta, ela é muito bem vinda. Ou seja, como que eu vou falar mal do fármaco, de um remédio, né? Daí o nome drogaria, se eu vou necessitar usá-lo. Eu vou necessitar usá-lo se eu estiver doente, se eu estiver precisando de um anti-inflamatório, da antibiótico terapia. Doutor Edson, está Perfeito. na farmacodinâmica. Como você recebe? Está na farmacocinética. O que ele faz? Se você não entender a farmacopeia do antioxidante e do pró-oxidante, você vai continuar dando tiro no pé. Porque é o que a gente sempre discute, né? Como que eu vou levantar um prédio se eu não tenho uma noção como engenheiro se aquele solo é adequado para eu levantar um prédio de 100 andares? Quanto eu vou descer de estrutura, de uma sapata, de concreto, de barras de ferro, para aguentar, lembra? 1 ou 100 andares. Não interessa. Eu tenho que fazer um trabalho junto com a engenharia para estudar o solo, para estudar que tipo de concreto nós vamos utilizar, qual é o tipo de amarração de ferro e aço que vai ser utilizado para que a gente levante 1 ou 100 andar e que isso não venha ao chão. A mesma coisa é, queridos irmãos da área da saúde, pelo amor de Deus, abram as suas mentes. Então a minha cabeça é gigantesca, a do Edson também é muito grande. Não é só para armazenar água de coco e miolo de pão, gente. É para a gente fazer aí neurogênese, é para a gente ser curioso, é para a gente questionar, não aceitar ou viver em prol do que a gente chama de protocolos engessados. Na verdade, né, doutor Sérgio? Sim, isso desculpa, é a base da ciência. Não, tranquilo, a gente vai conversando aqui. Isso é a base da ciência, né? É você ali debater, é você questionar. Porque por que só aceitar, né? Vamos questionar, vamos ali perguntar, entender melhor. Essa é a base da ciência. Doutor Sérgio, olha só, acho muito interessante quando o senhor fala aí, fazendo essa comparação aí sobre essa base é muito importante para você entender você formar esse alicerce. A gente está falando aí, quando a gente traz para a nossa realidade, a gente fala de terreno biológico, né? É você primeiro entender essa estrutura física toda, física biológica, compreender o bom funcionamento dele, né? A gente compreende esse funcionamento. Uma vez que você compreende isso certinho, agora sim, eu começo a implementar ali o que nós chamamos de terapias, né? Isso aí. O Copa Azul em homenagem ao ozônio. E aí a gente entender direitinho para ver se... Porque olha só, não adianta a gente pegar também e construir algo em terreno gelatinoso, em terreno argiloso, não é verdade? Desculpa te interromper, seu lindo. É assim que eu trato vocês, seu lindo. É assim que eu sou. Né? Edis, como que eu vou, irmão, ter uma lagoa dentro da minha casa e que eu vou criar carpa, um peixe sagrado no Japão, se essa água não tem um pH adequado? Se essa água não vai fornecer o alimento para esses peixes, se essa água não tiver fatores biológicos e intrínsecos que vai favorecer a sua multiplicação, então dá para eu colocar nessa lagoa, irmão, que a gente vai fazer uma bênção, que é criar uma carpa, ou seja, o peixe qual for, dá para eu colocar a água do Tietê lá e dá para ter peixe? Não dá mesmo. Entendeu? Entendi, perfeito. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Deixa eu perguntar aqui uma coisa de novo, eu vou sair da live, pelo amor de Deus. Eu já tenho quase 50 anos. Mas olha aqui, ó, o relógio cronológico a gente não muda. Mas o relógio biológico a gente muda. E você sabe, eu não vou
colocar aqui o que eu passei em relação às coisas muito particulares e minhas, né? E intrínsecas minhas, né? Você sabe disso, o doutor Davi sabe, a doutora Zaica. Tem certas coisas que ficam para os amigos, as pessoas mais íntimas. Mas, irmão, eu já passei pelo inferno e já voltei 1 milhão de vezes. Se eu É, não tivesse esse efeito e essa noção do equilíbrio, do que é realmente a palavra homeostasia e o que todos buscam para que você atrase 10, 15, 20 anos no seu relógio biológico, a gente já está dando tiro no pé. é Entende, isso irmão? mesmo. Entendo, perfeito. A Perfeito. O minha senhor é uma proposta. prova viva. Sim, a minha proposta do que a gente sempre conversa, né? O que a gente ficou muito amigo ali. Olha quantas pessoas da área da saúde tinha ali, doutor Edson, olha quantos ficaram amigos. Então eu acredito muito num reencontro, né? Eu não acredito que ninguém morre de verdade, porque nós temos a vida material e essa é a prova. E temos a vida espiritual. Porra, como você lembra que eu falei para você, a ciência sem a espiritualidade, ela é manca e fanática. Não é? Isso mesmo. Porque vai falar, Isso não foi mesmo. Deus, é tudo Deus. Deu errado. É o demônio. Não é. É porque você está fazendo alguma coisa de errada. E que isso vai surtir um efeito favorável ou desfavorável, porque nós temos uma grande lei que rege o universo, que são as leis de causa e efeito. A primeira lei é a mentalização. A mentalização, ou seja, o dia vai ser maravilhoso. Vou falar bom dia, vou falar boa tarde, vou falar boa noite. Indiferente que haja uma resposta de outrem. Eu desejei do fundo da minha alma. Eu não estou esperando nada em troca. O que a gente vê hoje, principalmente dentro da área da saúde, ou num contexto global, eu ia falar um palavrão já, é a moeda de troca. Sabe que eu sou muito boca suja, mas estou me controlando. A Cris está aqui do lado da minha esposa e falou, vai falar palavrão. Não vai falar palavrão. Eu sou maloqueiro, gente. Eu vim eu sou aquele menino que veio do subdistrito da Vila Matilde e começou a pegar a papelão na rua com 7, 8 aninhos de idade. Então, não sou filho de pai assustado. Eu sou filho de empregada doméstica e, infelizmente, hoje minha cabeça está mais... Eu estou mais tranquilo no que diz respeito à perda dos meus pais. E você sabe muito bem, eu perdi meu pai e minha mãe no dia 19 de março, vítima do SARS-CoV-2. Né? Aí todo mundo chega para mim e fala, pô, mas peraí, você não é o tal médico e o fisioterapeuta é integrativo? Eu falei, não, eu conversei com você hoje. Eu falei, para ser integrativo tem que ser muita coisa, eu não sou. Dentro da área da traumatologia, da ortopedia, da medicina do esporte, da prevenção e da reabilitação musculoesquelética, da nutrição funcional esportiva, opa, desculpa, se você não tiver afiado, eu vou te jantar. Agora, dentro de outra área, a qual não compete a mim, olha o nome, competência, é o que a doutora Milena sempre falou. Então, veja bem, eu conheci a terapia biológica antioxidante em 1997. Eu conheci a terapia biooxidativa através do peróxido de hidrogênio, né, em 2009. Fui fazer um monte de curso, né, para saber o que era e cheguei no ozônio. Já tinha feito o curso na Associação Brasileira de Ozonoterapia, já tinha feito na SNOC, que é o Centro de Estudos e Práticas em Ozonoterapia, em Córdoba, na Argentina, e foi com a doutora Milena, acho que 3 anos atrás, né? Inclusive ela me incentivou a fazer os cursos que eu faço hoje. Irmão, negar as origens, dizer que você aprendeu tudo lá fora ou aprendeu sozinho, isso é uma hipocrisia de tamanho e de falta de vergonha na cara quando eu vejo meia dúzia de profissionais. Eu nunca vou dar nome aos bois, eu não preciso, né? Mas esquecer dessas origens e dessas pessoas que estão aí, por exemplo, a doutora Milena Castellani, né? Ou a doutora Melissa, são as 3 mosquiteiras, né? A doutora Mel, que também foi minha professora, me ensinou bastante coisa, mesmo eu não sendo da área dermatofuncional, ela me ensinou muita coisa, e eu utilizo na minha esposa, principalmente a técnica de microvasos, que é espetacular, e você usa isso, eu tenho certeza, na tua esposa também, você não é bobo, você não toma uma surra, da professora Milena, que 17 anos, esse ano 18 anos de estudo e prática, né? Demorou tanto tempo para que esse ano o Conselho Regional de Biomedicina reconhecesse essa maravilha dessa terapia. Você imagina,
Ô, doutor Edson, você imagina quantos nãos a doutora Milena Castellani escutou na vida dela? São vários, todos nós, com certeza. Doutor Sim, sim, Sérgio, sim. olha, não, é isso mesmo, todos nós, né? É um percurso. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor, olha só. Vamos. Perguntas que vão Senhor, a próxima vez o surgindo. senhor, eu vou deletar esse negócio, meu Santo Agostinho. Doutor Sérgio, olha só. Toda pessoa, ela pode se beneficiar dessas terapias bioxidantes? Na sua Todas elas. experiência, Olha todas que elas? maravilha. Olha que maravilha. Nós temos hoje um estudo, né, que é um estudo científico aplicado. As terapias biológicas, e as terapias biológicas são várias. Eu Uhum. podia ficar aqui 40 minutos, irmão, falando das terapias biológicas, que hoje o Ministério da Saúde, através das práticas integrativas e complementares da saúde no SUS, pela a resolução do COFITO 380/2010, para que o fisioterapeuta, veja, utilize essa maravilha em todas as suas vias, olha lá, e como ele sempre foi um profissional de primeiro contato, mas desde que ele seja treinado e qualificado para executá-la. Vamos lá. Todo mundo pode se beneficiar das terapias biostativas, mesmo aqueles que geneticamente são inviáveis? Nem todo mundo. Logo de cara, eu coloquei lá. Não pode, por quê? Se eu tenho um processo onde o estresse oxidativo é muito alto, e esse paciente, através de exames laboratoriais, lembra que eu falei muito nisso aí, Ades? Exames laboratoriais, né? Quer seja no leucograma, no eritograma, no plaquetograma, no G6PD, misericórdia. Na enzima 6-fosfato é de extrema necessidade, porque essa enzima é uma enzima protetora de trilhões de células. Eu não vou poder usar essa terapia, quer seja ela por íons negativo do Dr. Egler, que é a terapia pró-oxidativa através de oxigênio de íons positivo e negativo, é uma responsabilidade muito grande, ninguém nunca ouviu falar, eu tenho certeza, quer seja através da terapia bioxidativa, através de oxigenioterapia do doutor, e que a gente fala para o doutor porque é um respeito, né? Que é a técnica multipassos de Manfred von Ardenne. Ele era biofísico, ele era um médico, mas ele era autodidata, ele não necessitou de nenhum certificado universitário. Com 16 anos, esse gênio defendeu a sua primeira patente, irmão. Ele foi um dos primeiros, né? E eu não sei se você sabe da história, né? Manfred von Ardenne, um amigo dele, que era médico, falou: meu, eu tenho câncer, só que você vai se virar. Você é o cara que inventa tudo, se vira que você vai me curar do câncer. E ele começou com a terapia biooxidativa através de oxigênio, olha lá. Então presta atenção, vamos lá. O oxigênio, que hoje é 11% na atmosfera, né, devido à poluição, e eu vou ficar falando 10 horas de poluição, e desse efeito da poluição, como ele interage em nós seres humanos, e a partir desse momento, como ele vai desenvolver o primeiro ciclo patológico. Sinais e sintomas é uma outra coisa, eu estou falando da patologia, que sempre será de derivação do estresse oxidativo. Ponto final. Toda e qualquer doença, quer seja autoimune ou não, quer ser aquela que 5% é desse, 5% nós não vamos usar ozônio. E você sabe muito bem, favismo eu não vou poder usar, a hemacromatose eu não posso usar. Aquele paciente que tem no ferro livre, ele está lá em cima, e na ferritina que está no fígado, ele não tem nada, ou vice-versa. Se eu colocar ozônio naquele indivíduo, dependendo a concentração e o volume, eu vou deixar aquele ferro livre no sistema, irmão. Olha lá, gente, eu vou falar uma frase para vocês rápida, tá? Na síntese da hemo é uma coisa, a globina é outra. Nem só de ferro vive o sangue. Entende? Então vamos lá. O ferro controlado, ele vai ser nosso amigo. O ferro descontrolado, ele vai ser nosso inimigo. Sempre o duo, gente. Então, é uma escolha. Como eu vou fazer uma terapia biooxidativa num paciente que já chega para mim no estresse oxidativo, batendo os recordes de audiência? Ai, mas doutor Sérgio, não dá para medir o estresse oxidativo. Gente, se ele já chega ali num conceito de estudo dos glóbulos brancos, com neutrófilo alterado,
E eu vou dar uma olhadinha na albumina e ela também está alterada. Sinto muito. Opa, tem alguma coisa errada aí. Só que é o seguinte, doutor Ed, sabe qual que é o grande erro hoje dentro da área da saúde? Todos os profissionais, eu não vou dar nome aos bois, não preciso, né? Porque vamos ter os dois lados da moeda sempre. Vai ter o péssimo profissional, não interessa se é da fisioterapia, da nutrição, da enfermagem, da medicina, e vai ter o ótimo de ambas. É sempre o do, irmão. Então é uma escolha. A minha escolha é sempre, abre aspas, fazer uma anamnese detalhada. Você vai perguntar, e vamos falar da microscopia em campo escuro, e a necessidade de ter esse conhecimento ali, diretamente na entrada do paciente, porque o paciente fica besta, porque você vai mostrar muita coisa ali numa única partícula de sangue, que é ser o nosso teste que a gente faz, para a gente ver a glicemia, menos 70 milímetros de mercúrio, ele está hipoglicêmico, mais de 100 milímetros de mercúrio, ele está hiperglicêmico. Então, ali a gente já detecta. E quando ele chegou gordinho, doutor, e quando ele chegou gordinho, desculpa os obesos, perdão, mas desculpe o magrelo também. Nenhum dos dois está livre de estar entupido. Não existe obeso saudável. E não quer dizer que o magrinho esteja saudável também. Ai, você já ouviu isso 1 milhão de vezes. Eu sou magro, eu posso comer tudo, não pode. Eu sinto muito informar isso para todos vocês, colegas. O ser humano, ele não foi feito para comer tudo. E aí eu faço uma pergunta interessante para você, Edes, que eu falo para todo mundo. Você pode comprar o melhor plano de saúde da tua vida. Você compra saúde? Não tem como. Você conquista a saúde, né? Você entendeu? Você tem o melhor plano do seguro da tua clínica, que é uma maravilha, ou a do Dr. Davi, mas você compra segurança? Não compro. Então é uma escolha, gente. A partir do momento que você perceber que você não foi desenvolvido dentro do seu sistema, que você já nasce prontinho com ele, que é o sistema imune inato, e ele pode ser degradado, ele será por fatores exógenos e de derivação alimentar, presta atenção. Você vai perceber que você é responsável pelos 95% de todas as doenças que você vai ter. Porque 95% de todas as doenças, doutor Eds, é de responsabilidade nossa. Só 5% é de ordem genética. Sim, isso aí a gente fala muito isso, né? E o fator ambiental, ele é o responsável aí, né, por praticamente tudo. Poluição eletromagnética, sim. Péssimo hábito de hidratação. Água ruim, isso. Uma água ruim. Mas peraí, doutor Sérgio, a gente tem que ter o balance, ou seja, eu tenho que ter um pouco de água alcalina e tenho que ter um pouquinho de água sem tanta alcalinidade? Sim, mas nós temos medidas para que isso aconteça, principalmente depois dos 35, 40 anos, quando a gente não tem mais tamponamento, gente. Tamponamento é o nome que se dá para que o nosso sistema coloque em equilíbrio o nosso pH em espanhol e traduzido para o português pH, que é medido em fatores elétricos. Doutor Sérgio, fala, meu amor. Vai me controlando aí, pelo amor de Deus. Tranquilo. Olha só. Tem uma historinha que é o seguinte. Doutor Sérgio, ele é como eu, como o doutor Davi, como tantos outros. Nós amamos o que fazemos, né? Então, a nossa mente é acelerada. A gente fica pensando e aí, mas aí eu vou aqui dosando e a gente já tinha até conversado sobre isso, porque a gente também tem abrir um pouquinho aqui para as perguntas, tá, doutor Sérgio? E aí, olha só, olha que interessante. Não, mas vamos no nosso ritmo aqui. Eu vou conversando com o senhor, com você. Isso aí. Olha lá, prata coloidal. Bom, olha só, doutor Sérgio. Então, um ponto importante já para a gente deixar claro aqui para todo mundo. Não é todo mundo que pode chegar numa clínica, no consultório, logo de cara, ir lá e fazer ozônio. Não é assim que funciona. Ou esse é um ponto. Hidrogênio, sim, ou esse é um ponto. Hiperbárica, ou a multipassos de Bonardini. Esse é um ponto. Do Dr. Egler. Exatamente. Assim, tem muitas terapias biooxidativas dentro da aplicação da fisiologia humana. Sim, inclusive, olha, a gente sempre diz assim, a gente sempre fala assim, as pessoas às vezes
tem essa ideia de que a ozonioterapia, ela é assim, eu já ouvi pessoas falando, né, não, pode ser feito aí para tratar tudo, e aí eles falam ali 3, 4, 5 contraindicações, que a partir do momento que a gente passa a entender direitinho esse terreno biológico, inclusive esses dias... mais de 10 contraindicações. Sim, esses dias a gente estava fazendo uma mentoria e eu falando sobre terreno biológico e falando exatamente sobre isso, né? Olha, pessoal, quantas vezes chegaram pacientes no consultório em busca da ozônio e a gente teve que fazer outras coisas para organizar essa casa que a gente chama de terreno biológico. Porque se iniciar com ozônio, na verdade, a gente mais piora do que ajuda. O corpo, ele precisa trabalhar nessa homeostase, nessa perfeita simbiose. Então, são situações que devem ser muito bem avaliadas. Doutor Sérgio, olha só. Dentro da experiência do senhor, quando a gente começa a entrar, da sua experiência, bem assim nessa coisa do tratamento da hérnia, da contromalácia, da regeneração muscular, articular, fibromialgia, artrose. Olha só. Exatamente. Eu quero que você fale pra gente, pelo menos, assim, pequenas histórias, para dar tempo pra gente falar aqui, 3 situações que você pegou na sua clínica e que você usou técnicas associadas ao ozonioterapia, ao plasma rico em plaquetas. Vou dar só um exemplo. Dr. Sérgio é um dos profissionais que hoje faz infiltração com ozônio guiado por imagem. E isso é algo sensacional, né? Porque a gente conversa muito com os profissionais, a gente vê... ozônio, ele tem aqueles fatores ouro, né? Ele é anti-inflamatório, ele é analgésico, ele é bioestimulador, ele é regenerador. É sensacional. Agora, eu tenho que saber administrar esse ozônio para que eu consiga alcançar esses benefícios. Às vezes a gente tem pacientes com hérnia, uma hérnia lombar, o que seja, torácica, e as pessoas fazendo ozônio subcutâneo. Então, a gente sabe que não é assim. Aí as pessoas saem dizendo que o ozônio não funciona. Mas não é o ozônio que não funciona. É essa avaliação toda, que é toda essa história que o Dr. Sérgio está contando, que a gente está tentando explicar através das nossas lives, né? Tentando fazer com que a ozonioterapia verdadeiramente seja vista como uma ciência. A ciência, ela é fundamental para contextualizar e para fazer com que isso seja aceito, né? E seja aceito de uma forma mais coerente, com a lógica, com a explicação. As pessoas chegaram no consultório e falam assim, ozônio trata a hérnia? Trata. Mas como é que trata? Não, ele vai ali, vai desinflamar, não sei o que, só deitar e a gente vai fazer. Isso não é explicação. O paciente não é bobo, né? As pessoas não são bobas. Hoje as pessoas pesquisam, têm acesso. O Dr. Sérgio falou que na época dele ele tinha que anotar um monte de papelzinho na biblioteca para ter informação. Hoje o filho dele, qualquer pessoa que ligar, pegar ele na internet, ele vai saber. O artigo foi publicado na Inglaterra, no Japão, na Austrália, em tempo real. Doutor Sérgio, 3 situações. Tente contar de uma forma resumida o que aconteceu, como aconteceu e os benefícios que o senhor conseguiu proporcionar. E essa eu vou falar muito rápido mesmo, né? Porque a hora vai passar muito rápido, porque ao leite, primeiro, tá com você, que é um lindo, né? Um cara que é cientista, eu admiro você demais, né, cara? Você sabe muito bem. E falar dentro da minha área específica, que é o trauma, a ortopedia, eu vou falar uma breve de como começou a sinergia, tá? Da ozonioterapia com a magnetoterapia, que foi pelo Dr. Siemens e pelo Sanseverino, em 1980. São essas referências dentro da traumatologia e ortopedia que eu sigo. Então, veja bem, para que eu tenha um tratamento efetivo, eu vou falar de uma paciente, e muito jovem, tá? Não vou falar o nome, que chegou para nós com 28 anos, já com uma data de uma intervenção cirúrgica marcada, porque a hérnia de disco dela era uma hérnia de disco sequestrada. Eu tenho etapas para que isso seja feita uma intervenção. E mesmo sabendo que as intervenções cirúrgicas, e eu tenho muito colega que é cirurgião e manda para mim hoje, não fica bom. Vai lá, faz a laminectomia naquele pedacinho de tecido cartilaginoso, que teve o extravasamento do ânulo pulposo, né? E se tornou tecido fibroso e começa a cutucar, vamos usar esse termo, tem muito leigo aí, né? Que começa a comprimir a estrutura dos nervos, a gente chama isso de radiculopatia. Eu quero deixar bem claro, se eu não trabalhar a fáscia,
tecido conjuntivo denso, que ninguém nunca ouviu falar, que é banhado de ácido hialurônico e que foi feito para que o músculo deslize sob e sobre ela. Eu vou estar dando um tiro no pé e vou estar fazendo com que esse paciente entre num processo crônico de estar visitando a sua clínica a cada 2, 3 meses. Porque eu não vou mentir, ele vai melhorar com as aplicações de oxigênio ozônio. Vamos lá. Se ele usar agulhas subcutâneas, gente, desculpa, perdão. O Dr. Edson foi estudar fora no México. Eu fui estudar em Cuba. Fui estudar em Lima. Tudo porque a doutora Milena chegou para mim e falou: vem cá, agora você vai viajar, agora você vai explorar, agora você vai entrar na sua área específica, que é traumatologia, ortopedia, como que você vai aplicar isso de forma correta? Então eu fui buscar isso aí com o Dr. Calunga, que é seu amigo, que você está ali no dia do curso, que eu queria estar junto, mas infelizmente calhou de estar na mesma data de uma certificação minha, né? Dr. Benjamin Arenas Falcão. Muitos não gostam, eu amo de paixão, eu amo demais, misericórdia. Ele é muito parecido comigo, sabe? Mas de vez em quando ele é curto e grosso. Só que as pessoas não entendem a natureza do cara. O cara é cubano, velho. E ele tem aquela natureza, mas eu amo ele de paixão. Porque o aprendizado que eu tive com esses monstros, o doutor Céspedes, maravilhoso, um amor de pessoa, cardiologista, ozonoterapeuta, a doutora Carmen Vera Yoshimoto, né? O próprio doutor Conrad, muito simpático sempre. Então, veja bem, é uma sinergia. O que é sinergia? Um ajudando o outro. Ou seja, eu uso oxigênio e ozonoterapia ali de forma profunda, eu chego a usar agulhas longas de 60 milímetros, ou seja, 6 centímetros, né? Para que isso toque no processo transverso, eu tenho que estar com ultrassom. Antigamente, eu usava o fluoroscópio. Eu não uso mais. Por quê? Porque emite corrente e poluição eletromagnética. Eu não uso mais. Vendemos. E aí compramos outra máquina de ultrassom. Nós temos 3 máquinas. Uma da Mitsubishi, que tem o sistema de Doppler, uma DP30 e uma DP20 da Mindray do Brasil. Não é? Então, veja bem, eu não estou trabalhando no escuro e você sabe muito bem que o gás, ele não é um gás que ele vai ser ozônio sempre, gente, porque senão ele é o 3º maior oxidativo não radicalar do mundo. Ele só perde para o flúor, né, e para o radical hidroxila. Nós podemos falar nele se der tempo também. Porra, o radical hidroxila, o superóxido, as perdas e ganhos de elétrons, os 18 carbonos, quando viram e são clivados e transformados em 9 moléculas de acetil-CoA, uma molécula de acetil-CoA forma 74 elétrons. Misericórdia. Olha quanto radical livre a gente vai ter a partir desse momento, as espécies reativas de oxigênio. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso, né? Especula-se, mas ninguém sabe. Então, assim, hérnia de disco, maravilha. Lombar? Beleza? A hérnia dela é lombar? Cervical, ela tinha hérnia de disco cervical, C5, C6, C7, 3. Tá? Ela é bancária, obesa e 2 hérnias de disco na lombar, L4, L5, L5, S1. L5S1, grave, sequestrada, com radiculopatia, ou seja, comprimindo estruturas nervosas. Né? L5S1 é um problema para todos, né, doutor Sérgio? Gravíssimo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de entre 80% e 90% da população mundial, se não teve um dia, vai ter algum probleminha com a lombar e com a cervical. Com esse negócio da quarentena e os home office, né? Chique, né? Home office. Nós ficamos na linha de frente, tomamos um monte de pancada na orelha, né? Você sabe muito bem. Nós ainda ficamos muito tempo de pé, a gente gesticula. Agora, o cara que fica muito no home office, ele vai ficar muito tempo sentado. Primeiro, ele vai prejudicar o primeiro sistema linfático, fica na panturrilha. A longo prazo, ele pode desenvolver, sim, uma trombose. Ele come para burro fast foods, que eu podia falar um palavrão agora que combina com food, não é? Ele está, entendeu? Comendo isso, ele está assim, não é? Ok? Ele já usa, ele não sabe o tipo de óleo, eu vou chegar lá, Edson, em todo esse estímulo dessa moça. Então, ela não tinha só hérnia de disco, meu amor. Ela estava sobre inflamação, injúria e infecção. Como que eu vou começar usando oxigênio e ozonoterapia numa paciente que está obesa e você sabe muito bem onde existe a peroxidação
Olha o nome, peroxidação lipídica, onde tem mais estresse oxidativo, mais radical livre, mais espécies ativas de oxigênio, é no obeso. Doutor Sérgio, olha que interessante. Quando o senhor fala em sistema linfático, o sistema linfático, essa corrente que passa paralela ao sistema circulatório, ele, diferentemente da circulação sanguínea, que a gente depende do coração para bombear, ela depende dos músculos para serem bombeados e desencadear aqui nessa... Exatamente, ela vai desembocar aqui, né? Jugular e subclave, vai desembocar aqui. Cada linfonodo que a gente vai encontrando ali, ele é cheio de células de defesa. Então, na seja verdade... ele axilar, seja ele inguinal, seja ele de panturrilha, seja ele das regiões intrínsecas dos órgãos internos, timo, vaso. A gente pode ficar falando de... Não, e sabe por que eu falei nisso? Porque é o seguinte, uma paciente, quando ela tem muito tempo sentada e estimula pouco a circulação desse sistema linfático, termina que ela vai ter, por consequência, um sistema imunológico comprometido também. Então, né, a gente tem ali os linfonodos com a parte aferente, eferente, um conectado próximo ao outro, entrando ali esse linfa, sendo bombardeado ali pelas nossas células de defesa, saindo cada vez mais purificado. Agora, não tem isso circulando bem, esse paciente começa num processo de imunodepressão, num processo inflamatório crônico, porque o corpo não consegue, e a gente não pode esquecer que a cura está dentro de nós mesmos, ele não consegue. Então, quando ele chega nessa situação, estou anotando aqui, tá? E eu espero que os nossos colegas aí estejam anotando também, porque conhecimento a gente tem que aproveitar. Igual ele chega com todo esse mundaréu ele já está sobre o primeiro mecanismo que todo mundo esquece, que é a alergia. E essa alergia virá de problemas exógenos. Olha que interessante. Segundo o Dr. Farr e o Dr. Ogler, 2 prêmios Nobel de Medicina, ele descobriu o seguinte: se uma célula ficar à deriva, à perda de 35% de oxigênio, 48 horas depois você vai ter ênfase uma célula tumoral. Então presta atenção. A ausência do oxigênio. Por causa da ausência de oxigênio na célula. Imagina essa paciente que já estava obesa, que ela já estava num processo de perda hídrica, ou seja, cada disco da nossa vértebra depende de 80% de água. Ninguém sabe disso, tá bom? Então ela já estava no processo de hidratação. Eu fiz uma pergunta para ela rápida, eu falei assim, olha lá, se liga. O fulana, né, não vou falar o nome, ela tá maravilhosa hoje, ela perdeu 50 quilos. Eu tenho foto dela. Eu vou apresentar esse trabalho no Instituto Botti no ano que vem, 2022, na Itália. Graças ao professor Dr. Benjamin Arena Falcão e doutora Carmen Vera Yoshimoto, que acompanharam esse trabalho todo meu e vem acompanhando, né? Para a gente randomizar um trabalho, eu tenho que ter 20 pessoas que estão detonadas, e eu tenho muitas, e 20 pessoas que a gente vai fazer aquele placebinho, aquela fisioterapia básica, não é? Que infelizmente não vai surtir efeito nenhum. Muito pelo contrário, o paciente vai piorar muito mais, não é? Se o paciente ele já é cinesiofóbico, ele já está com medo de fazer xixi ou cocô, porque ele pensa que vai travar. Eu já atendi paciente assim, que foi fazer cocô e travou L4, L5. Para quem não sabe, gente, nós temos 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Numa arquitetura de 206 ossos e 650 músculos. Misericórdia! Dentro de um processo de origem, inserção, localização e ação. Eu tenho que saber o que esses músculos fazem, Edson, para que eu monte a curto, médio e longo prazo uma estratégia de tratamento. Agora veja bem, se eu não cuidar da fáscia, se eu não cuidar do terreno biológico, se eu não cuidar da hidratação, se eu não cuidar do estresse, se eu não cuidar de tudo que ela estava comendo que estava no plástico, e você sabe, são ricos em bisfenol A. Quem não escutou vai estudar. Veneno! Ele tem a capacidade de dentro do lípide, das células de gordura, promover a enzima aromatase. E a aromatase tem um pauzinho do Harry Potter que faz uma mágica do demônio. Ela transforma a testosterona em estrogênio. Olha a aromatase aí, né? Nós vamos falar disso aí se dá tempo. Então o que eu fiz, irmão, rápido? Eu tive que falar assim, olha, o negócio é o seguinte. Ou você faz o meu trabalho, que é o Detox 45 Days, que é uma técnica e estratégia minha,
que graças a Deus eu estudei através do professor Gabriel de Carvalho, que são 6 R's, e o senhor é nutricionista, o senhor sabe muito bem como funciona os 6 R's, e a introdução do cru, da fruta, dos vegetais e dos legumes. Cru, eu nem semente, eu nem as sementes eu dou, que são ricas em gorduras, no caso as castanhas. Eu não posso dar. Por quê? Porque eu tenho que descobrir ali o que em primeiro momento causou essa alergia. Entende, irmão, mais ou menos? Olha a nossa estratégia. Quando eu fiz a microscopia em campo escuro, irmão, de cristais de colesterol, ela estava infestada. A aglutinação da hemácia, o rolon, e uma agregação plaquetária violenta, porque ela estava lotada de fibrina. Sem plasma falar, denso, pH alterado. Irmão, e aí você enxergava aquele sistema de defesa, quer seja o linfócito, quer seja, porque a gente não consegue identificar, mas a gente sabe mais ou menos a forma do amiguinho. Gigantesco, explodindo, reagindo a tudo, mas um pequeno número, ou seja, ela não tinha sistema antioxidante e nem o sistema imune inato, muito menos o adaptativo, estava em conjunto. Então, olha lá, ou ela entrava no meu sistema, nossa, doutor Sérgio, você chega já dando cotovelada, você chega dando murro no queixo. Gente, é assim que a doença chega. Ela chega de uma forma silenciosa, principalmente a neoplasia de caráter maligno, que é o câncer, que quando ela vai surtir um sinal e sintoma, que é a dor, você já não tem mais jeito. Ela já ficou imortal, porque ela já não depende do oxigênio. Ela já fez a apoptose e ela ganhou terreno. Quimioterapia não vai entrar, ozônio não vai entrar, vai piorar a situação. Ok? Por quê? Porque a membrana citoplasmática, ela lotou de óleo oxidável. Olha lá, irmão, não entra nada ali. Então, se eu não tiro aquela... Olha lá, ela usava todos os xenoestrogênicos rico em... xenoestrogênico, gente, para vocês terem uma ideia rápida, tem o xenobiótico. O xenobiótico é o ET, que o organismo não foi feito para conhecer. Então, o bisfenol A, o chumbo, o arsênico, o alumínio, o benzeno, o microplástico, o petrolito, isso não foi feito nem nas enzimas de fase 2, que está no fígado, nem o citocromo P450, que o doutor Davi explanou de uma forma espetacular, que eu sou fã demais, ele neutraliza essas ações. Então, o que acontece, irmão? O seu organismo fica a mercê de tudo. Inclusive dos fatores de caráter degenerativo, que já estava essa paciente de 28 anos. Eu falei para ela, em primeiro lugar, eu falei, olha, se você não emagrecer em pelo menos 20 dias, uma média de... Porque ela vai desinchar, né? E aí a gente falou do sistema linfático, né? Do acúmulo do oxalato de cálcio. Então ela escovava dente e fazia a higiene bucal com Listerine, pasta rica em flúor. Ela tomava água da torneira. E quando ela levava água, quando ela trabalhava, ela bebia água em garrafinha de plástico. Garrafinha de plástico, a luz branca bateu, ela oxidou e liberou o bisfenol. E aí o que acontece? Eu tive um cuidado, uma cautela entre 1h30 a 2 horas de consulta, que é o que a gente tem ali, tem que dar essa atenção para o paciente, de como ele entra. E a primeira pergunta que eu faço é desse. Eu pergunto assim, olha, o que você não deixaria de jeito nenhum? Sabe o que ela falou para mim? Você não vai acreditar. Falou, olha, o meu misto quente e a minha Coca-Cola eu não abandono. É interessante, né? Os pacientes costumam falar isso. Às vezes a gente conversa com eles dentro do consultório. Eu tive uma paciente esse final de semana, um casal também, eles falaram a mesma coisa, falaram assim, quando é que a gente vai poder comer pizza de novo? Quando é que a gente vai poder comer para o sistema de detox, né? A gente prepara a mucosa gástrica, a gente prepara os intestinos. Temos intestinos, né? Nós temos intestino delgado e intestino grosso. Só de intestino delgado, a gente tem 6 metros, aproximadamente, né? Sendo o duodeno, tendo 25 centímetros, estando perto do estômago. O jejuno, 2,5 metros. E o ilho, 3,5 metros. 4 centímetros de diâmetro. O intestino grosso, nós temos aproximadamente 1,5 metro.
Olha lá, ali vai ser feita a absorção de água e a continuidade da formação da massa fecal, ok? É o último estágio dela. E ela vai ter mais ou menos 6,5 centímetros de diâmetro. Nossa, doutor, você sabe de tudo. Gente, a gente tem que saber. Então você imagina, Edson, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse paciente que você tá vendo que está lotado de parasita, irmão? Você pega o painel da microbiota humana, ele está com giardia, ele está com 500 milhões de parasitas ali, porque nós pedimos o exame de fezes de 3 fases. Fezes para 3 fases. Porque olha o tamanho de tudo, gente. Senão não pega giardia, por exemplo, né? Não dá. Se você não pediu de 3 fases, você vai estar dando tiro no pé. Porque se você não desparasitar o teu paciente primeiro, tudo que você vai jogar no mecanismo de infestação, nós temos o mecanismo de infestação e o mecanismo de infecção, sempre os dois lados da moeda. Só que infestação, irmão, os nossos mecanismos endógenos não conseguem se livrar porque ele é maior do que o macrófago. Ele é maior, antes mesmo de o macrófago virar macrófago, dos mastócitos, dos neutrócitos, do T-helper, CD4, CD8, né? Um trabalha direto no gânglio linfático, CD8, e CD4 vai para aquele mundaréu de bactéria e fala, é nóis, é que nem o neutrófilo, vamos destruir, é kamikaze. Então, se você não tiver esse conceito na sua mente, Edson, pelo amor de Deus, aí eu faço uma pergunta, você está preparado para trabalhar com uma terapia biológica, seja ela qual for, antioxidante ou bioxidativa? Doutor Sérgio, olha só, nossa, que espetáculo, tá? O que a gente está tendo aqui hoje, porque isso é o que a gente tem tentado, né, expor sempre. Eu fui participar de um curso, e nesse curso tinham muitas pessoas ali, inclusive pessoas que não eram da área da saúde e se aventurando na ozonoterapia. E é lógico que a gente tenta falar isso de uma forma, todos têm que ter esse conhecimento, todos, o conhecimento é para todos. Porém, para você terminar utilizando essa técnica de biooxidação, e qual seja ela, você primeiro precisa ter toda essa base de conhecimento, que ela é importante, ela é muito importante. Uma fala que você usou aí é importantíssimo. Olha essa moça, 28 anos, obesa, ela foi em busca de um tratamento... 2 anos de disco cervical... Foi para tratar hérnia. Ela foi para tratar hérnia. Eu mostrei para ela os exames laboratoriais. Presta atenção, irmão. Todos, o colega médico diz que estava dentro da normalidade, porque estava dentro dos valores de referência. Então eu vou falar um negócio para vocês, gente. Desde 1998, a Organização Mundial de Saúde, ela te dá um ata, tá dizendo o seguinte, abre aspas, se estiver perto do mínimo, já está ferrado. Já está sobre inflamação, alergia e injúria, ou seja, acometeu já um órgão, ou de uma forma por estresse, ou por repetição, ou mecânica, uma estrutura articular ou muscular. Beleza? E quando estiver perto da máxima, muitas vezes o cara já está morrendo, Edson. Isso mesmo. Entende? Mas olha isso, dentro da normalidade, uma pessoa obesa, uma pessoa que não bebia água, presta atenção, ela bebia 2,5 litros a 3 litros de Coca-Cola por dia. E ela não comia comida, ela comia o tal do misto quente, que na verdade não é queijo, na verdade é aromatizado sabor queijo. E a gente sabe disso melhor do que todo mundo. Já ultrapassava 45% de sódio. Olha aí. Já ia disputar com o ácido básico, ele ia instigar o lactato. Acidose metabólica. Essa menina de 28, gente, não iria chegar aos 50. Por quê? Porque ela também tomava anticoncepcional. E o anticoncepcional é veneno. Por quê, doutor Edson? Porque ele aumenta os processos de aglutinação, não só de hemácia, mas também plaquetária. E aumenta a condição da fibrina. Olha que loucura. Então, a mulher enche de vaso, tomando anticoncepcional, porque é um hormônio, e ela diminui o pouco que ela tem da testosterona. Se ela perde a testosterona, a saúde do cérebro vai para o espaço. Até marquei aqui, a disposição geral vai embora, porque ela aumenta a concentração de cortisol. Com 40 anos ela vai ter a síndrome do climatério, vai ficar com os calorzão, vai perder cataboliza muito. interna.
vai Perde muito perder músculo. a libido, o marido vai embora, vai perder a formação de massa muscular e mesmo sendo obesa, ela vai desenvolver sarcopenia. Olha que loucura. Ela vai impedir a formação do monobloco, da estrutura da proteína, que são os aminoácidos. E para a gente ter uma formação proteica perfeita, a gente precisa de pelo menos 7 aminoácidos. Ó, já começa por aí. E aí a pessoa fala assim, ué, mas eu como colheres de aminoácido, eu como whey protein. Dá uma olhada no seu whey protein, quanto que ela tem de sódio. Ela não tem proteína do leite. Ela tem ali um fitoestrogênio gravíssimo, que só 2 a 3% vai ser absorvido. O resto, no duodeno, vai ser eliminado. E aí, queridos, se você quiser pegar suas fezes para você fazer uma horta, ela vai estar ótima. Porque o que era para ficar, saiu. E o que era para sair, ficou. Que são os metal tóxicos. O alumínio que é usado nessa formação, ou o chumbo. Aí eu vou voltar lá. E aí eu tive essa conversa séria. Eu falei, olha, se você não beber água para burro, se você não deixar Coca-Cola, não vou... Qual que é o princípio do juramento de Hipócrates, que logo, logo você, como um futuro colega médico, vai jurar? Não posso mentir nada. Eu tenho que falar a verdade, é nada mais que a verdade, somente a verdade. Mesmo se esse paciente ficar puto, mesmo se esse paciente chegar e falar, meu cara me falou as verdades, falou que em 20 anos eu vou morrer. O cara é maluco? Sim, a microscopia nos mostra isso. A biorressonância, não só a biorressonância em softwares de computador, mas a biorressonância dos caracteres do aurímetro, né? E a gente coloca substâncias na mão dele e ele vai no time apontou. Isso é ciência, gente. Isso não é voodoo, isso não é magia. O Dr. Lai Ribeiro diz que antes de a verdade se tornar verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, ela vai passar por sérias aberrações. E é isso que a terapia bioxidativa através do oxigênio e ozônio hoje eu vejo, não só ela, passa por aberração, porque eu faço, aí eu aplico. Não, gente, não pode. Essa paciente, se eu não tivesse primeiro preparado o terreno biológico, né, para depois usar. Ela não tinha nada de antioxidante. Irmão, eu pedi o status de vitamina B9 e B12. O Eds, Não tinha. Pra você ter uma ideia, o aporte de hormônio D3 nela, Baixíssimo. vitamina C, o sérico de vitamina C, tanto na corrente como na urina, porque a vitamina C ela é hidrossolúvel e ela não se potencializa 100% se ela não tiver vitamina E, tudo do, né? Tudo do. Vamos falar disso. Se a gente tem interleucina anti-inflamatória, nós temos interleucina pró-inflamatória. Se nós temos citocina, sim, desculpa. Não, tudo bem. Olha só. E ela melhorou? Aceitou as orientações? Olha que bem, seu irmão. Ela, hoje, está pesando 65 quilos. Sabe quantos metros ela tem, irmão? 1,63 m. Então, você sabe que a gente tem que manter esse balance. De 1,63 m, a gente pode ter 2 a 3 quilos a menos e 2, 3 quilos a mais. Ela tá linda, brother. E ela tá maravilhosa. E a primeira coisa que ela falou para mim, ela falou o seguinte, ó. Nossa, eu não sei como eu sobrevivi à comida de passarinho. Todo mundo fala isso, vou comer mato? Não. Nós somos os únicos, gente. Nossos ancestrais antropóides, que é o chimpanzé e o gorila, ele só come cru. Um chimpanzé tem a força de 20 homens. Um gorila nem precisa falar nada. E olha que bênção. Não foi só aí. A primeira coisa que a gente fez para melhorar essa zena de disco, e aí eu vou apresentar ela no estudo do bot, inclusive eu mostro lá na minha página. Tanto isso foi por imagem, guiado por imagem, né? Ela via. Isso foi depois do segundo ciclo, tá? Uhum. Depois do segundo ciclo. São 3 ciclos e 20 sessões. Só que antes de eu começar o primeiro ciclo, eu trabalhei no terreno biológico, eu hidratei. Nós colocamos ali todas as vitaminas. Depois que a gente pegou os exames de sangue, né? E viu ali os status, né, dos exames séricos, tanto no sangue como na urina, a gente colocou na medida exata. Gente, o excesso pode acabar com o sucesso. E aí o que a gente usou rápido? Oxigênio e ozônio
paravertebral, agulhas gigantes, porque ela era muito obesa. Lembra que ela foi perdendo peso. Então, pra você ter uma ideia, eu usei a Hack, tá? Agulha Hack. De 93. E aí você, o senhor fazia paravertebral ou intervertebral? Paravertebral, sempre usando a escola de Cuba, mantendo ali, a partir do processo nervoso, o processo espinhoso, até as facetas, processo transverso, mais ou menos 2,5 centímetros, 3 centímetros. E no segundo ciclo, 1,5 centímetro, 2. Foi aproximando. Muito bom. Lógico, eu não posso colocar a carreta na frente dos bois. E outra, Edes, não usamos só oxigênio ozônio. Nós fizemos as liberações miofaciais, nós fazemos as drenagens linfáticas, nós usamos o equipamento de eletrotermofototerapia, um deles, a magnetoterapia da BTL de 1280 graus, que é espetacular, que trabalha com todos os mecanismos e abrange uma área muito grande no que diz respeito à cartilagiogênese, a osteoregeneração, a osteogênese. Então, veja bem, a gente está falando de multiplicação de fatores que estão ligados diretamente no plasma, que são os fatores de crescimento, irmão. E aí, usamos uma descomprimiu? tecnologia. Obrigado. Usamos a tecnologia, você conhece, israelense, que é a VertaTrack, de colocar ela na marca, né? Ah, Sérgio, você é contra, então, as marcas que não são dinâmicas? Não, eu não sou contra. Eu digo que o encurtamento não está no músculo. O fisioterapeuta, o ortopedista que pensar que o problema está no músculo, ele já perdeu. O problema vai estar na face, irmão. O problema vai estar nas cicatrizes que ele tem no corpo, as aderências, os trigger points. A fáscia, ela é 20% mais vascularizada que o tecido epitelial. Então ela está ligada às emoções, Eds. Você tem que entrar na mente do paciente para ver se ele perdeu a mãe dele, para ver se ele foi e sofre bullying. Você tem que ser amigo dele, você tem que ter um pouco dos aspectos da psicologia, lógico que você não é psicólogo, e se você vê ali que você tem um paciente com uma desestruturação psicossocial, você vai encaminhar para o psicólogo. Se o psicólogo está vendo que ele não vai dar conta, ele vai mandar para o psiquiatra. E ela melhorou, doutor Sérgio? Melhorou e eu vou apresentar o trabalho no ano que vem. Ela está zerada. Precisou ir para cirurgia para trabalhar essa hérnia sequestrada aí? Não, sem cirurgia, e hoje ela com 65 quilos, ela bebe uma água ótima, 65 quilos vezes 35 ml. Por quê? Porque até a medida de água a gente tem que beber de forma correta. E não é chegar no final do dia e falar assim, eu preciso tomar 3 litros de água, pegar e dum. Não, aí você vai desenvolver hipernatremia. Você vai morrer até. Antes ela tinha hiponatremia, né? Uhum. E ela, graças a Deus, essa foi a mais séria, o Edson, que a gente Muito pegou legal. até hoje. Porque você viu lá, eram 2 cervical e 2 na lombar. No primeiro, Edson, não vou mentir, tipo 4, 5 sessões, ela já não sentia o repuxamento da síndrome do piriforme, que era o nervo ciático ali no bumbum e se irradiava lá para a panturrilha. E ela não sentia os dedos do pé. Ela tinha ali uma paresia de falanges, né? E também uma paresia no dorso do pé, no tarso e também no metatarso. O paciente emagreceu, se ela não emagrecesse, ela ainda estaria à mercê da da diabetes e da obesidade. Ela é extremamente saudável, ela faz uma programação de 30 minutos de exercícios, ao qual ela usa o core, né? Que são os centros de força ou powerhouse da terapia de Joseph Pilates, e ela faz um treinamento específico funcional que a gente chama de Functional Patterns. Nós somos o primeiro selo internacional a ter essa terapia dentro do Instituto Dr. Sérgio Duarte. E hoje está belíssima. Ela está maravilhosa, magra e sem hérnia de disco. E como eu falei para ela, eu falei, olha, são 3 ciclos no ano até a gente preparar a sua face, seu músculo e a sua postura. Por quê? Porque ela tinha hiperlordose e uma escoliose mista. Olha lá as curvas de Rico, né? Então não foi uma coisa só, Edes. Foi a terapia coadjuvante através de oxigênio ozônio. Perfeito. Sistêmica, fizemos autoemoterapia lá na frente, começamos ali com uma dosagem muito baixa em insuflação retal, porque ela já estava em altíssimo estresse oxidativo. Faça como bote, comece devagar. Quanto menos chegar no limite, começa a baixar.
É isso mesmo, perfeito. É isso Na que a escola gente grega adora. eu vejo muito. Vou falar uma rapidinho da artrose, seu Antônio, que ele já está com cirurgia marcada também, filho de um jogador de futebol famoso, 82 anos de idade, só comia o que não prestava também, e nele usamos, em primeiro momento, artrose bilateral de joelho, já com uma artroplastia de joelho total marcada, tá? Ele estava em nível 4, então já estava bem grave. Irmão, graças a Deus também, senhor Antônio, não anda, ele veio com com o andador, depois ele evoluiu para uma órtese de 3 pontos, depois para uma bengala, e hoje vem com o filho, porque tem 82 anos, não dirige, mas ele vem andando sem edema e com hoje, na ressonância magnética, artrose grau 1. Então, regredimos, tiramos da intervenção cirúrgica e foi um caso maravilhoso, que primeiro a gente fez todo o trabalho de estruturação do terreno biológico, oxigênio ozônio, não, ortomolecular. Depois oxigênio ozônio, uma readaptação, e aí sim, o uso do pré e do probiótico, 75% dos nossos anticorpos são produzidos ali. E aí, graças a Deus, ele também entrou na linha, parou de comer pratos de arroz branco, pratos de feijão e proteína animal todo dia. Que aí ele não promovia a autofagia, né? Perfeito. Foi rapidinho, já expliquei rapidão, obrigado. Nossa, doutor Sérgio, ótimo. Bom, olha só, sensacional. É o seguinte, a gente poderia ficar aqui dias conversando, que eu sei que tem muita coisa aí pra gente trocar ideia, mas nosso tempo acabou. Eu vou fazer... Viu que eu passou rápido? O que acontece? Eu vou passar aqui, fazer um bate-bola bem rapidinho. São algumas perguntas que surgiram aqui. Eu vou perguntar, a senhora vai falar rapidinho para dar tempo, porque a gente tem mais 3 minutinhos. Vai ser a baliza. A gente vai estacionar. Isso, olha só. Teve uma pessoa que perguntou assim, quando você falou sobre as 3 fases do exame de fezes, ele falou assim, é 3 fases ou 3 amostras em dias diferentes? Não tem nada de dia diferente. Querido, como dia de... Pelo amor de Deus. Para que eu vou pedir em dias diferentes se o indivíduo come as mesmas porcarias que gera a mesma merda? É o exame de fezes de 3 fases. Ele pega todo o sistema do duodeno, do jejuno, do ilho e também do intestino grosso. Ou seja, e para explicar o que está ficando, o que está sendo eliminado. Isso. Para explicar para o leigo, doutor Sérgio, é uma amostra somente, mas na hora de solicitar o exame você pede 3 fases. 3 fases. Pronto. Isso aí, uma amostra. Uma amostra. E quem que vai ser o responsável? Primeiro, é o que eu mando primeiro para todo mundo. Eu falo isso quando eu vejo que está com uma desbiose muito grave. Porque eu não sou proctologista. Eu encaminho e faço uma carta para o proctologista. Ponto final. Beleza. Olha outra. Doutor Sérgio, depois de uma artrose de L3 e S1, com 2 próteses e ainda com dor, é possível fazer alguma coisa? Olha que interessante, gente. Ali a gente já tem uma dor que a gente chama dor fantasma. Ali a gente já tem órteses da região. Desculpa, a gente já tem prótese de substituição. Ou seja, já entrou oxigênio do meio externo para o meio interno. Se o paciente, irmão, não mudar... Olha lá, vou resumir. O médico, o professor Dr. Hipócrates, ele diz o seguinte: antes de você oferecer a cura para o paciente, pergunta para ele se ele está disposto de parar com todas as merdas que ele fez até chegar ali. Ele já operou, ele dançou. Eu vou melhorar sim, mas eu não vou poder colocar ele no Vetatrac. Eu não vou colocar ele num exercício de mobilização e estabilização neural, mas eu vou usar nele para melhorar esse padrão associado com o oxigênio ozônio, e temos bastante resultado, a terapia neural de Hodgkins e a oxigênio ozônio terapia. Mas, infelizmente, mexer com uma coisa que já sofreu alteração na sua estrutura é o prédio que está caindo, gente. Tarde demais. Melhorar, na verdade, o que a gente vai conseguir é melhorar a qualidade de vida. Vamos melhorar a qualidade de vida. Bom, tem uma pessoa também perguntando sobre a questão da microscopia de campo escuro. Microscopia de campo escuro, pessoal, não é algo para fazer, que a gente usa para limpar o sangue, pelo que eu entendi, que ela está entendendo isso, né? A microscopia de campo escuro, a gente faz uma análise de sangue em vivo. É uma pequena gotícula de sangue, a gente vai colocar numa lamínula, e ali a gente vai avaliar, a gente visualiza, inclusive ali no consultório,
a gente tem uma televisão para o paciente ver, ele vê ali as hemácias andando. Não é igual a grandona que nem você, doutor da Pinto, mas é meio pequena. E ali a gente vê movimentando, e ali a gente consegue perceber muitas coisas que muitas vezes no exame de sangue que chega ali pra gente, o doutor Sérgio falou um negócio super interessante. Às vezes o paciente chega ali com algumas alterações, chegando nos limítrofes, ou para menos ou para mais, e alguns profissionais ainda olham aquilo e falam assim, ó, você ainda está dentro da normalidade. Na verdade, quando você começa a se aproximar desse limite, você já está bem ruim. E muitas vezes você já está muito abaixo que deveria. Vou citar um exemplo clássico aí, a própria vitamina D. Você pega lá um exame de sangue convencional, 22, 25, vai dizer que está dentro de um padrão de normalidade. Para a gente hoje, acima de 50, 60. Eu gosto de trabalhar com meus pacientes entre 50 a 100. Então, né? 100. 90 eu estou com um sorriso de orelha a orelha. Mas não chega. Não chega. Chega com 30. E eu fico triste. Alguns laboratórios dizem que 28 é normal. Pelo amor de Deus, não gente. Aí na microscopia, essa microscopia que a gente faz? A gente termina olhando ali e percebendo. Ali a gente vê alteração de pH, a gente vê, por exemplo, déficit de vitamina D, déficit de vitamina C, o complexo excesso B, de ferro, excesso de ferro, cristais de ácido úrico, cristais de colesterol. A gente chega até perceber... Toxicidade! Perdão, Edson, eu vou só complementando o que você está falando, que é muita coisa. Toxicidade medicamentosa. Ali, gente, a gente pega o mentiroso, que está usando bomba, que está usando um anabólico esteroide, que vai ressecar a produção a partir da hipófise, obrigado. E aí não vai ter a comunicação no testículo, onde é produzida a testosterona, e nas glândulas suprarrenais. Ele encerra, ele fala assim, ó, tem muita testosterona, para. E aí a gente tem depressão, e a gente vai se deparar com o que, aliás, um forte obeso, ele está obeso. Que é exatamente o que você falou. Estética não é sinônimo de saúde. Quem vê cara não vê coração. Não é mesmo. Então a microscopia, ela nos proporciona isso. Hoje a microscopia de campo escuro é uma ferramenta sensacional, principalmente complementando as terapias bioxidativas. Então, quando você tem aí um paciente que chega querendo fazer ozônio, é muito interessante você estar ali observando, olhando, fazendo essas avaliações. A microscopia é mais uma... O próprio eco, que é um aparelhinho pequeno que já vem aí com mais ou menos 20 fitas. Poxa, você tem o resultado em 2 minutos, gente. Vale a pena ressaltar que cada laboratório ou cada equipamento de medição da glicose 6-fosfato-estrogenase tem os seus valores de referência. Não é receita de bolo. O que é no laboratório Lavoisier pode ser diferente no laboratório Amiguinho do Povo, ou no Eco, ou no Substrat, que é um equipamento americano. Então, gente, tem que perceber também os valores de referência que vem em cada equipamento e cada laboratório nos fornece. Desculpa, doutor Edson. Não, sem problema. Existem algumas outras perguntas aqui falando. A pessoa pergunta assim, mas e aí, esses cursos só faz quem é médico, não pode. Veja bem, na verdade, a gente precisa, quando se trata da ozonioterapia, existe hoje categorias que já possuem as suas regulamentações. Então, o primeiro ponto, só pode fazer, teoricamente, só pode trabalhar pessoas que têm nível superior, curso nível superior, dentro das categorias que já têm as suas regulamentações. Teoricamente não, isso é fato, né? Também, né? Porque... ressaltar, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso é até um cuidado que a gente tem que ter, porque vocês perceberam aqui na nossa live, né? O doutor Sérgio foi trazendo vários pontos que é muito conhecimento médico, a gente sabe disso, usando termos muito técnicos, a gente também sabe disso, mas, na verdade, lá no fundo ele quer dizer o seguinte, olha, pessoal, quem não é da área, não se engane. Não vai chegar num terapeuta que se declara terapeuta e, na verdade, ele vai te colocar mais em risco, né? Usando ali uma terapia que é sensacional, que pode te tirar de uma mesa de cirurgia, como ele declarou aqui, ele citou 2 casos, né, que o paciente ia ali para ver se ele tirou. Então, a ideia você quer trabalhar na área, a gente precisa primeiro ter a capacitação, depois você ter ali a autorização para trabalhar com isso, né? Porque senão a gente vai mais gerar problemas do que soluções. E por último,
Tá, doutor Sérgio? E a gente, pra gente finalizar. Eu tô à vontade aí, eu ficaria aqui até amanhã, 2 horas da manhã. Eu tô à vontade. Então, por exemplo, condromalácia, condropatia patelar, ok? Condromalácia. Tendinopatias calcárias, a própria sarcopenia, fibromialgias de Artrose. caráter, artrose, todas elas no nível até 4. O nível 5, infelizmente, você já não tem a proteção da mielina. E aí já está pegando É osso só com osso. melhorar a qualidade de Não. vida. Infelizmente, você vai melhorar a qualidade de vida, principalmente, Ederson, tem muitos pacientes que não vai ter condição de fazer uma intervenção cirúrgica. Então, se ele perder peso e tirar todos aqueles alimentos, aids, né, da empresa, de alta glicação, que na verdade não é comida, gente, não é comida de verdade, comida viva a gente sabe qual que é. Se ele não tirar os fatores que estão levando ele a entrar no processo alérgico, se ele não hidratar e não fazer um tipo de atividade específica, infelizmente, ele não vai ter problema, vai ser tiro no pé. Mesmo para esse paciente, Edson, que já está muito próximo de uma intervenção cirúrgica, se você fazer ele perder peso, se você usar uma terapia muito bem elaborada e colocar ali uma atividade física que vai render uma condição, fazer um TRT nesse paciente, você sabe que eu sou especialista na terapia de reposição de testosterona, não é? Se eu fazer uma reposição num paciente que precisa e ele tirar da lista cerveja, por causa da levedura, por causa do glúten, por causa das aromatase, se ele tirar o que produz os fatores de caráter degenerativo e que está ligado a 95% de todas as doenças do planeta, ele vai viver, irmãozão, 100 anos, só vai viver que nem um Highlander. Eu tenho 50 anos, irmão, não estou tão acabado assim. Tá lindão, então, nós podemos sim saber que não dá para mexer no relógio cronológico, ou seja, eu vou fazer 49 anos. O ano que vem, eu vou fazer 50. Agora, no relógio biológico, presta atenção. Tanto o menino de 25 hoje está aparentando um cara de 50, como a gente vê os coroa lindão, gato, 85, pensando que tem 60, gente. Com a testosterona lá em cima, sem usar nenhum tipo de vasodilatador, que infelizmente também vai... o Viagra, o Levitra, ele é um vasodilatador, gente, que ele vai destruir a possibilidade de comunicação intercelular. Ele vai destruir a glutationa e o óxido nítrico. Olha lá. Uma pressão. O paciente vai lá. Muito bem. Pelo amor de Deus. Doutor Sérgio, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Parece que foi 10 minutos, né? Passa rápido. Eu ficaria escutando você aqui, muito tempo. Sabe o que eu fico pensando? Você imagina quando se reunir ali na clínica, porque o doutor Davi, quando ele trouxe para mim da Nova Ciência aquela maravilha que eu tenho, que eu acho que é igual ao teu equipamento, maravilhoso, eu falei para ele, você imagina quando se reunir eu, você, sua esposa e o doutor Edson, a gente vai ver o dia passar, a gente vai aprender muito um com o outro, porque só sei que nada sei, e isso me coloca à frente daqueles que pensam que sabem alguma coisa, Sócrates, né? E você imagina o tanto de informação maravilhosa que a gente faz. Um toque rápido para todo e qualquer profissional que se julga integrativo. Trate o seu paciente como você trataria seu pai e sua mãe. Trate seu paciente na atenção que você trataria seu filho, sua filha, seu melhor amigo. Por quê, gente? Você pode estar no lugar dele e não receber a atenção que você realmente merece, porque dignidade para o ser humano é 90% da cura dele. Você foi receber ele na porta da tua clínica com toda humildade, você trouxe para ele um copo de água, então quando ele entrar no teu consultório e ver 600 mil certificado, ele não vai ter a síndrome do jaleco, ele não vai se sentir inferiorizado, sabe por quê? Porque o que eu falo para o Edson, que é um profissional extraordinário da área da saúde, o que eu converso com o doutor Davi, o que eu converso com meus professores de Cuba, doutor Calunga, o que muitas vezes os elogios que eu deixo para minha professora, para minha grande mestre, doutora Milena Castellani, é a mesma forma que eu falo com o meu paciente. E desculpa, gente, eu não faço carinho, eu vou falar a verdade, somente a verdade, porque diga a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem. Doutor Sérgio, vou deixar aqui uma última mensagem, é o seguinte. Dia 25, 26 e 27, nós vamos ter 2 capacitações, que é o que nós chamamos de ozonioterapia avançada.
E aí Super eu vou avançado. fazer, e olha só que interessante, nós vamos ter em 2 pontos diferentes. Um em São Paulo, com o Dr. Sérgio, não é? Ó, que bênção. Exatamente na mesma data, 25, 26 e 27. Maravilhoso. E o Vai ser outro lindo. outro com a gente lá no Rio de Janeiro, para os colegas que estão mais próximos do Rio de Janeiro. Então, Doutor Edson, não doutor Wilfredo, vai doutor estar Calunga. Calunga, vai estar lá Sério? Marlin Gonçalves. Então, uma galera lá super interessante. Tá aí o Dr. Sérgio, não preciso falar mais nada. É um Posso deixar meu super. Instagram para o pessoal me seguir lá, Edson? Claro que pode, por Gente, favor. sigam no Instagram, vocês vão amar o meu conceito, tá? Ó, @dr.SérgioDuarte _Black Belt. Por que Black Belt? Porque eu sou faixa preta em 7 modalidades de arte marcial. Eu só tenho a cara de bad boy, mas, ó, tá esse lindo da minha vida, que ficamos ali tomando aquele ácido alfa-lipóico durante um bom tempo e Batendo papo. conversando. Foi um reencontro, né, Edson? Isso mesmo, foi muito Gente, bom. até vou falar um segredo para vocês aqui, ó. Eu fui o único que deu um tapa na bunda enorme do Dr. Edson. Na hora das aplicações parenteral, feita pela maravilhosa Sil, a proprietária da empresa, como que é o nome do laboratório? Vitalab, que é o laboratório que a gente pega aí Victa. todas as nossas vitaminas. Vitalab. A Beijo, Victa. beijo para Célia, beijo para Fabiana, Fabiola, para minha princesa que me atende muito, que é a Vanessa, a toda a estrutura desses laboratórios que são lindos. A gente conheceu o laboratório, gente. E foi sensacional. espetacular, é de cair o queixo. É verdade. Tá? Eu deixo aqui agora para você, irmão, o meu agradecimento particular. Muito obrigado por esse convite. Você viu que eu falo mais que a nega do leite, mas eu falo bastante e não falo demais. Não, eu falo na medida certa, trazendo aí para todo mundo que está dentro o que está dentro da literatura. Esses são os meus livros. Isso mesmo. Esses são os que a gente segue, ó. Tá? Então, gente, se você não tratar o seu paciente de forma individualizada e personalizada, você vai continuar dando tiro no pé. Somos muito iguais, sendo todos extremamente diferentes. Graças a Deus. Isso mesmo. Bom, eu deixo aqui o meu site também, tá? www.dredrodrigues.com.br. A gente está colocando lá, doutor Sérgio, muitos artigos, inclusive é bem-vindo o senhor mandar artigos para a gente estar abastecendo lá. Eu chupinho lá direto, irmão. Eu acho espetacular, o conteúdo ele é maravilhoso. Muito bom. Pode, que você tiver aí de novidade, pode mandar, a gente vai pular. Em breve a gente está pondo vários livros, PDFs lá, de graça, para as pessoas verem, pegarem. Conhecimento é para ser compartilhado mesmo. O meu Instagram é esse aqui, vocês estão assistindo, e tem lá o meu canal. Terapeuta, Dr. Edson Rodrigues, tá? Terapeuta integrativo, vale a pena. Dr. Sérgio, fica com Deus. Eu espero que o senhor tenha aí uma excelente semana. Deixa um beijo para toda a sua família. Se cuide. Em breve, muito em breve, a gente está se encontrando, tá bom? Grande abraço. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado, irmão. Deus abençoe e proteja. E viva a vida intencionalmente. E não de forma negativa no mundo e no reino da mediocridade. A vida é muito curta para ser medíocre, gente. Seja amoroso, gentil, passe adiante o seu conhecimento e o que você puder fazer para enaltecer e engrandecer o teu próximo, faça. Hoje é você por ele, amanhã pode ser ele por você. Na vida ninguém sabe de nada, não sei de nada. Sabe alguma coisa, Edson? Nada. Nada. Só sei que meu Redentor vive. Tchau, querido. Obrigado, amigo.